possamos, cada um de nós, Senhor amado, estar abertos, Deus, à mudança, Pai. Tira, Senhor, tira a correria dos nossos pensamentos, Senhor. Estamos tão acelerados com tantas coisas, final de ano que vai acabar e eu tenho que fazer isso, aquilo outro até o ano acabar. Meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que realmente possamos estar aqui, Senhor amado, 100% nessa manhã e fazer valer a pena esse momento que nós separamos para poder estar na sua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos ver se minha voz sai. A hora que eu cheguei aqui estava falando normal. Agora há pouco eu não conseguia nem cantar, a voz foi sumindo. Mas ainda bem que tem microfone, que se dependesse só da voz, não ia conseguir sair nada. Uma coisa que eu senti de trazer no coração é que todos nós passamos por situações tão difíceis e diferentes um do outro, que deixam marcas na gente, né? Situações que nos causam frustração. Aí você, como cristão, fala, mas eu, como cristão, também posso passar por frustração? Que a palavra do Senhor fala assim, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Que nós somos os filhos de Deus. Porque nós somos os herdeiros da promessa. Você fala, então eu estou protegido. Eu não preciso de mais nada, eu estou servindo a Deus e não vou ter que passar por frustração. Mas pelo contrário, a gente passa e passa por muitas frustrações. E às vezes a gente se indigna com Deus, a gente questiona a Deus de por que a gente está passando por aquilo. E foi onde eu senti de buscar na palavra formas que a gente possa enfrentar melhor essas frustrações. Porque nós, como cristãos, se a gente for buscar, Deus mostra, sim, que existem outras formas para a gente encarar as frustrações. Formas mais claras, mais seguras. Porque se a gente olhar em volta do que está acontecendo com a gente, ou com os outros em relação a gente só se deprime. A gente só se frustra, porque todos nós cometemos erros, todos nós pecamos, todos nós temos sentimentos, e o sentimento de frustração é um deles. Mas como cristão, nós temos que aprender que em Deus nós podemos encontrar saída para isso. E em saber enfrentar, não deixar isso ficar marcado dentro de nós, que muitas vezes nos leva para o fundo do poço, magoa, machuca aquele que está em volta de nós, faz sofrer aqueles que estão do nosso lado também, por causa das nossas frustrações. Mas nós, como os filhos de Deus, como cristão, temos que mostrar que nós temos sim uma arma muito mais poderosa que pode nos ajudar a vencer isso. Amém? Já foi a primeira página, tem bastante página, mas aqui é tudo com letra bem grandona para mim enxergar, tá bom? A primeira coisa que nós devemos saber para lidar com a frustração é que ela é uma questão de perspectiva. É como você olha para a situação que você está passando. Como é que você enxerga aquele problema? Vamos ler Neemias 8:9. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor. O nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. A cidade estava sendo comemorada, era uma data de celebração, porque os muros de Jerusalém estavam sendo erguidos. Então Esdras estava comemorando com o povo. A cidade havia passado há mais de um século por uma destruição, por situação de vergonha. Então você repara ali que você fala assim, mas por que estavam chorando? Por que estavam lamentando? Muitas vezes você pode chorar por alegria, e muitos deles ali, com certeza, estavam chorando de alegria. Mas tinha muitos que estavam chorando de tristeza.
Por quê? Como é que estavam olhando para aqueles muros que acabavam de ser levantados? Para aqueles que choravam se lamentando, eles olhavam e ficavam relembrando o que era Jerusalém antes da destruição, antes de ter ido para o exílio, antes de serem cativos. E eles paravam e ficavam olhando assim, e falavam assim, que adianta esse muro agora levantado? Não é nada perto daquilo que a gente tinha. Então ele fica olhando para uma situação, olhando para trás, comparando com aquilo que ele tinha. E a gente muitas vezes faz isso. A gente passa por uma situação, você fala assim, puxa, mas eu tive tanta coisa e eu perdi. Eu posso falar isso. Mas eu perdi o quê? Material? Dinheiro? Poder? Nome? Ser visto? Será que é isso que a gente tem aprendido na palavra de Deus? Porque esse povo que chorava se lamentando, eles estavam olhando por aquilo que eles tinham vivido. Mas eles não estavam olhando que ali poderia ter um recomeço. E Deus sempre dá um recomeço para nós, em todas as situações. Só um instantinho, deixa eu virar para cá. E havia um outro grupo que olhava e dizia assim, nossa, depois de tanta desgraça, depois de tanta miséria, depois de tanta vergonha, nós estamos tendo a oportunidade de começar tudo de novo. Olha a forma que você olha para a sua situação. A primeira coisa para a gente vencer é saber a perspectiva que você está olhando. Você está olhando por tudo aquilo que aconteceu de ruim e continua remoendo aquilo que aconteceu de ruim? Ou você olha de uma forma que você fala, eu estou com Deus e acredito que eu tenho uma chance e vou começar tudo de novo? Era isso que dizia. Porque conforme você olha, a tua frustração ela pode te impactar de uma maneira diferente. Ela pode vir para destruir a tua vida, como ela pode ser um alicerce para você se erguer de novo. Se nós tivermos uma perspectiva voltada para o que deu errado, com certeza nós vamos nos frustrar ainda mais. Mas se você olhar ela com a chance de que algo pode dar bom em Deus, você vai conseguir vencer. Amém? Nós enfrentamos muitas situações que nós não nos preparamos para elas. E aí você se questiona, por quê? Muitos conhecem o meu testemunho, mas eu vou dar isso como exemplo. Casada há 30 anos, pastora, marido pastor, com igreja própria, com os 3 filhos dentro da igreja, com as noras que estavam chegando também dentro da igreja. Obrigada. Ai, que bom, obrigada. Aí, de repente, um divórcio. Será que eu estava preparada para enfrentar isso? Eu, conhecendo a palavra de Deus, eu tinha certeza absoluta que o meu casamento era um casamento para sempre. Pois eu tinha me unido diante de Deus. Eu seguia aquilo que Deus falava que eu tinha que ser como mulher, como esposa, como mãe. Eu nunca estaria preparada para aquilo que estava por vir. E ali eu questionei Deus. Por quê? Não está sendo injusto isso comigo? E eu falava, Senhor, aonde eu errei? O que faltou? O que está faltando ainda para completar? Sabe, você enfrenta a situação e é uma coisa muito difícil. Ela é muito dolorosa, né? A frustração. Sabe, a hora que eu olhei assim e vi meus filhos saindo de casa, meu marido saindo de casa, a igreja fechando, literalmente a igreja acabou. E eu falava, e para onde vai toda essa gente? Porque a igreja era a minha família. Quando eu me converti, a minha família de sangue se afastou de mim. Ninguém aceitava aquela situação. Eles, todos católicos, não via dessa forma. Então, se afastaram. E mesmo eu, em certo momento, tive que me afastar. Porque o que eu estava aprendendo em Deus era uma forma diferente daquele que eles viviam.
Então, eu não poderia mais estar envolvida com bebida, com palavrão, com gandaia, com jogatina, que é uma das coisas que a gente aprende quando a gente vem para Deus. Nós temos que abrir mão daquilo que a gente era para poder ser uma nova criatura. Então, realmente, a minha família passou a ser a igreja. Aí eu vi que eu não tinha mais nem família de sangue e nem a família cristã. Realmente, eu estava sozinho. Cheguei a me entristecer muito com Deus. Mas, durante esse processo, eu estava com Deus. Eu só não sabia o quanto Ele estava comigo, né? O Espírito Santo ministrou no meu coração. Olha, você tem duas escolhas. Ou você busca força em Deus para lutar e vencer, ou então você se entrega e faz dessa situação o teu Deus. Começa a adorar isso. Começa a venerar a tua situação, que é o que muita gente faz. A gente está na DEF, a gente vê a luta que os jovens fazem, jovens, homens, de tentar vencer o vício. E muitas vezes estão fazendo do vício o seu Deus. E esquecendo que existe um outro Deus, que se você lutar, Ele vai fazer você vencer. Então, como a gente está no grupo da DEF, eu tenho vivido muito os problemas deles. E aonde precisa é do alicerce de Deus, que é esse que vai trazer para a gente. Se eu fosse ficar olhando pela situação, eu ia ficar me perguntando, mas e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse brigado mais? Ou se eu tivesse ficado mais calada? Sabe? Aí você fica olhando só para o problema e se perguntando, e se? E se? E se? Por quê? Porque você ainda está endeusando o problema. Você não está olhando para aquele que pode fazer você sair do problema. Foi aí que o Espírito Santo falou, você tem as duas opções. Ou você busca em Deus e Ele te tira dessa situação, ou você se entrega e você vai acabar em cima de uma cama. Porque eu não tinha perspectiva nenhuma. A situação estava muito difícil. Só tinha alguém que poderia transformar essa situação, né? E esse seria o Senhor. Vou tentar tomar o chá para ver se melhora a voz, tá? Parece que eu estou chorando, né? Mas não estou não, viu? Aqui, como Neemias falou, uns choravam por um motivo e outro por outro. Hoje eu choro de alegria, graças a Deus. Eu não sei quais as situações que vocês têm passado e as frustrações que vocês têm enfrentado. Mas eu sei que cada um de vocês não tem passado por pouco, tem passado por muito. Então, você pode vencer. Só depende da perspectiva que você quer encarar. Ou continua cultuando ela, ou segue em frente e recebe a restituição do Senhor. Amém? A segunda coisa que nós devemos saber, que para lidar com a frustração é necessário, nós temos que encontrar um novo motivo. Só olhando? Não. Você tem que encontrar alguma coisa para você fazer. E é Deus que vai mostrar esse motivo. Se hoje o que vem frustrando sua vida tem tirado a sua saúde, o seu sono, a sua família, tem tirado tua fome, para outros dá até mais fome, que tem pessoas que quando está passando pelo problema, desata a comer, depende do organismo de cada um, né? Mesmo às vezes tentando até tirar a vontade de viver. Veja o que Neemias fez aqui. Neemias 8:10. Neemias acrescentou: podem sair, comam, bebam do melhor que tiverem e repartam com os que não têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Ele encorajou o povo estava ali chorando, ele falou, parem de chorar, vão comer, vão beber, busquem seus amigos, busquem se divertir. Ele estava dando um motivo para que eles seguissem adiante. E qual era esse motivo? A alegria do Senhor é a nossa força.
Quando a gente vê, a energia que nós precisamos para viver não está na circunstância. A alegria que nós precisamos para viver está em Deus. É nele que nós temos que buscar a alegria. Aí ele vai dar a força para que a gente encare as situações. Nós precisamos estar em comunhão com Deus para que ele possa mostrar para nós um novo caminho, uma nova opção. Você vê, dentro do meu testemunho, será que eu tentava imaginar o que seria o meu futuro? Eu me vi ali sem marido, eu me vi sem filho, eu me vi sem igreja. Eu trabalhava, eu e minha filha tínhamos a nossa empresa, estava indo à falência. Eu não tinha renda nenhuma, porque o marido não deixou pensão, eu não era aposentada, eu dependia do que eu trabalhava e estava prestes a fechar a porta e ficar desempregada, eu e minha filha. Como é que eu acho que eu poderia imaginar que seria o meu futuro? Eu falei uma vez aqui que era a coisa que eu tinha mais medo, era de como seria a minha velhice, porque eu não conseguia enxergar saída que eu pudesse me sustentar. Se eu olhasse e aceitasse aquela situação, com certeza eu ia ter uma vida de solidão e de depressão. Mas eu fui buscar em Deus e permitir que a vontade dele fosse feita. Quando eu falei, eu vou procurar outra igreja, porque uma coisa que eu não vou deixar de abrir mão é a mão de Deus. E foi ele que foi preparando um novo caminho, um novo motivo para mim. Aconteceram assim coisas inexplicáveis. A loja ia fechar as portas. Eu estava de dívida, só de aluguel, eu estava devendo 4 meses de aluguel e era R$6.000 cada aluguel, não era nada barato. Não conseguia vender, não tinha material, devendo para fornecedor. Consegui uma pessoa que quis assumir o ponto, me pagou por aquilo. Com o dinheiro que ele pagou, nós abrimos uma outra loja menor, conseguimos comprar um carro, abrimos uma nova empresa e começamos do zero. Aos olhos dos outros, eu tinha regredido, porque eu saí de uma empresa que tinha um quarteirão de loja, que fazia o próprio material, vendia material e fazia obra, com caminhões, com S10, enorme, vários funcionários. Fui para uma outra que era eu e minha filha, com um carro que eu consegui comprar dessa pessoa e um motorista. Então as pessoas falavam, nossa, você saiu do que era grande para ir para um pequeno? Eu fiz o que Deus colocou no meu coração para fazer. Quando Deus apresenta para você, não olha comparado com aquilo que era. Se aquilo te trouxer paz no coração, aceita. Porque daquilo pequenininho, ele vai fazer se tornar grande. Eu lembro que eu fui pôr a minha casa à venda, e eu não conseguia vender 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a casa para vender. Eu abaixava o valor, eu abaixava o valor, eu abaixava o valor e nada. Aí chegou uma pessoa oferecendo a metade. Aí eu vim e falei com o pastor. Falei, pastor, apareceu uma pessoa, está me oferecendo a metade do valor que a casa vale. E eu achava que a casa seria a minha aposentadoria, porque eu falei, eu vou vender, eu compro 2 apartamentos, um eu moro, o outro eu alugo, eu tenho uma renda para viver. Essa era o meu plano, mas não era o plano do Senhor. Porque para o valor que a pessoa queria comprar, se eu conseguisse comprar um apartamento, seria o suficiente. Agora, como eu ia manter, eu não sabia. O pastor só falou para mim, você sente paz no coração de aceitar essa proposta ou isso está te machucando? Eu falei, não. Falei, não está me machucando, não. Eu sinto paz. Ele falou, então faz. Que dali para frente Deus cuida. Sabe, então nós temos que entender que nem sempre é aquilo que a gente quer. A gente fica, às vezes, sofrendo muito, porque continua insistindo de ser da nossa forma. O Espírito Santo mostra, o Espírito Santo dá sinal. A gente na teimosia, no egoísmo e às vezes no querer alto, a gente nem olha para aquilo que o Espírito Santo está tentando mostrar para a gente. A empresa resolveu. Pelo menos agora eu tinha onde trabalhar. Consegui me aposentar, que eu também não sabia se eu ia conseguir ou não. Já tinha mais uma rendinha entrando. Minha irmã, viúva, morava sozinha. Aí ela falou para mim, vamos fazer uma coisa? Põe tua casa para vender, eu ponho a minha para vender, vamos morar junto?
Eu falei, não sei se vai dar certo. Ela casada há 36 anos, ficou viúva, levou uma vida de um jeito. Eu levei a minha 30 anos de outro. Quer dizer, você não tem mais o convívio de irmã morando junto para saber se isso pode dar certo ou não. Falei, vamos. Estamos juntas até hoje, já vai fazer 7 anos, sem uma discussão sequer. E aprendendo uma a respeitar a outra. Eu cristã e ela é espírita. Eu respeito a religião dela, ela respeita a minha e nenhuma se mete na outra. Ela chegou a vir aqui algumas vezes. Eu nunca fui porque, na minha visão, lá não é o meu lugar. Na visão dela de espírita, ela pode ir onde quiser, como é o católico. O católico também vai em tudo quanto é lugar, né? Até no espírita. Você é o católico e é espírita ao mesmo tempo. Então, até isso, Deus preparou para que desse certo. Eu tenho companhia. Eu pago metade só das despesas que eu teria que pagar sozinha e vivo bem, né? Eu que não tinha nenhuma renda, agora eu tinha redução de renda, tinha aposentadoria, tinha a loja começando a deslanchar. Meus filhos começaram a me enxergar. Porque o pai levou, e levou para morar com eles. E o pai abriu um leque assim de ofertas, vamos dizer assim, do mundo. Você pode trazer namoradas que você quiser, colocou mesa de jogos, churrascos com bebida. Quer dizer, para quem era jovem, acabou sendo levado por isso. Só que graças a Deus, porque eu nunca desisti de que um dia eles iriam ver a verdade baseada em Deus. Eles eram criados dentro da igreja. Eles tinham a sementinha ali dentro, né? E eu insistindo com Deus. E eles começaram a ver que a vida não era aquilo. Que o pai não era aquele. Que não era esse o caminho melhor para eles. Aí começaram a se aproximar de mim. E graças a Deus, hoje eu tenho todos bem próximos de mim. Amém? Hoje eu tenho uma vida plena. Uma vida que eu nunca imaginei que eu pudesse ter. Porque eu aprendi que tudo que nós precisamos para sermos satisfeitos e plenos vem de Deus. Não vem do homem, não vem da circunstância, não vem da nossa própria força. Vem de Deus. Não existe situação que Deus não possa mudar. Se você crer, orar e buscar, você encontra isso. Amém? A terceira coisa que nós precisamos saber para lidar com a frustração é sermos sinceros e realistas. Vamos ver 2 Samuel 12. Segundo Samuel 12, 19. Isso. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei, chorei e eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará mais para mim. Se quisermos vencer as frustrações, nós temos que amadurecer, ser sincero e ser realista, olhar a situação de frente, porque muitas das situações que nós passamos é consequência dos nossos próprios erros, que nós temos que encarar. Não adianta lamentar por aquilo que nós mesmos provocamos. Davi tinha plena convicção ali
do que ele estava passando, foi ele que causou. A morte daquela criança, ele sabia que era consequência do pecado dele. Adiantava ele ficar olhando para a situação? Adiantava ele ficar chorando? Ele fez isso enquanto ele achava que existia esperança. Enquanto tinha esperança que a criança estava viva, ele falou, quem sabe, Deus me perdoa e Deus consegue não permitir que essa criança morra. Agora, depois que a criança morreu, ele falou, que adianta agora eu ficar chorando? E a gente faz isso com a situação. A gente fica ali olhando e se lamentando. Não encara de frente. A gente não aceita a sinceridade nem conosco mesmo. Porque eu passei, porque eu fiz. Reconhece. Agora fala, tem jeito de mudar? Não. Então quem tem que mudar sou eu. Foi isso que aconteceu ali. Nós precisamos fazer o mesmo. Não adianta ficar lamentando por aquilo que não tem mais jeito. Não adianta ficar lamentando pelo aquilo que não pode mais ser mudado. Adiantava eu chorar pelo meu divórcio? Já tinha acabado. Eu ia ficar lamentando o quê? Eu tinha que olhar para frente. Acabou. O que eu tenho que fazer daqui para frente? Vamos ser sinceros? Encarei, acabou mesmo. Acabou mesmo. Não quer mais? Não, não quero mais. Tem chance de retorno? Não. Eu lembro que quando eu vim para essa igreja, eu estava no processo, não tinha me divorciado ainda. Eu estava no processo de divórcio. E a irmã Neuza falou para mim, não, ainda volta. Você vai ver, depois de 30 anos, ainda volta. Eu falei, não. Eu falei, não mesmo. Eu falei, porque Deus falou no meu coração. Foi o que eu falei, o Espírito Santo mostrou, sabe? Você tem duas escolhas. E eu tinha que comparar uma e a outra. Eu lembro que eu falei para o pastor que eu não queria pregar aqui nessa igreja, porque eu não me sentia digna de estar em cima de um púlpito sendo uma pastora divorciada. Que para mim aquilo era inadmissível. Como é que eu poderia, sendo uma pastora, ser divorciada? Se a palavra de Deus fala que o que Deus uniu, o homem não separa. Eu falava, como é que um dia eu vou pregar sobre família, sobre casamento? Como é que eu posso dar um conselho para alguém? Sabe? Então aquilo para mim me incomodava. Aí quando eu fui ver, quais foram as causas da separação? A Bíblia reconhece isso? Sim. O Senhor fala que o divórcio, no caso de adultério, é dado por Deus. Só que eu também senti no coração que existia mais coisa sem ter aquilo. Porque mesmo a mulher divorciada diante de Deus, ela se torna uma pecadora se ela se casar novamente. Ou um homem. Aí eu falei, Senhor, tenho o direito de arrumar alguém? Sabe, eu acho que tem. Eu acho que sim que tem, porque ninguém tem o direito de viver sozinho. Todo mundo precisa de uma companhia. Mas não foi o que Deus me fez sentir. Eu nunca senti a falta de ninguém. Eu nunca senti nem as saudades de tudo aquilo que eu tinha vivido. Deus tirou o sentimento de uma maneira, porque o meu amor era um amor louco, apaixonado, que eu vivia só para o marido. Eu não olhava nem para os filhos, nem para mim. Eu tentava adivinhar o pensamento dele para fazer o que ele queria. Ele era o meu Deus. Sabe, hoje eu paro para ver, era ele que eu endeusava. Mesmo eu sendo uma pastora, mesmo eu estando dentro da igreja, ele era o meu Deus. Então tinha que acontecer alguma coisa para que eu pudesse enxergar realmente quem era Deus. E eu falei, e ali eu fui ver o quanto eu era importante para Deus, que eu também não sabia. Então Deus conseguiu fazer as coisas tudo de maneira certinha, que eu nem sofresse. Eu não derramei uma lágrima. De tão claro que Deus foi no meu coração. Durante todo o processo de separação, durante todo o processo sozinha, eu não derramei uma lágrima. Porque o Espírito Santo ministrou a certeza daquilo que eu poderia ter com Deus. E é isso que eu fui buscar. E é essa fé que nós temos que ter. Buscar em Deus com a certeza que Ele dá, Ele entrega, Ele muda, Ele transforma. Não espera a mudança do outro, que é essa a nossa culpa. A gente fica batendo na mesma tecla, na mesma situação, esperando que a situação mude do jeito que nós queremos. A situação tem que mudar do jeito que Deus quer, não do jeito que nós queremos. Só que é difícil a gente entender isso. É difícil a gente aceitar que somos nós que temos que
mudar. Não, a gente fica insistindo que é o outro, que é o outro. É o outro, não, porque vai acontecer isso, não, mas se eu fizer vai mudar assim, para que seja feita a nossa vontade. É a vontade de Deus acima de tudo e de todos. Amém? Não é uma escolha suave, né? Pelo contrário, ela é bem dolorosa. Encare a situação como Davi fez, com sinceridade e com realidade. Para os empregados, ninguém entendeu o que Davi estava fazendo. Como? Ele acabou de perder o filho, agora ele coloca as roupas reais, ele vai comer, ele vai tomar banho, ele vai tocar a vida dele como se nada fosse. É isso que Deus espera de nós em frente às frustrações. Que a gente tome essa posição para poder vencer. A quarta coisa que nós precisamos saber para lidar com a frustração é olhar para o futuro. Filipenses 3:13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se eu ficasse olhando para a situação, eu não teria chegado a lugar nenhum, né? Se eu fosse ficar olhando por o que aconteceu, eu estaria até agora ainda questionando Deus da injustiça que havia cometido comigo, né? Sendo uma mulher de Deus, ter que passar por tudo aquilo. Mas eu aprendi uma coisa durante a vida cristã, que através da palavra existe um propósito específico para cada pessoa. Nós somos únicos para Deus. Deus não faz para ela o que faz para ela. Para cada um de nós, Deus tem um propósito específico. Querem ver um grande exemplo disso? A vida de José. José, o quanto ele sofreu na mão daqueles irmãos. Desde menino, perseguido, vendido como escravo, dado como morto, vai lá para o Egito. É preso por causa de traição que ele não cometeu. Só que José se continuou fiel a Deus. Será que a gente, no lugar de José, teria continuado fiel a Deus? Porque às vezes a gente, por muito menos, a gente abre mão de Deus. A gente questiona Deus. A gente vira as costas para Deus, por coisas pequenas. Olha a vida que José teve. A vida toda, propriamente, de criança até adulta, esse rapaz só sofreu. E nunca ele virou as costas para Deus. Agora, quando ele já estava governando o Egito, e seus irmãos vieram até ele, e souberam que era ele, os irmãos se prostraram, se ajoelharam, pediram perdão, se humilhando diante dele. E o que foi que José respondeu? Não, meus irmãos, não lamente. O mal que vocês intentaram contra mim, o Senhor transformou em bem. Aquilo que a gente acha que é ruim, que nós estamos passando, pode ser uma bênção quando é colocado na mão do Senhor. Será que um dia eu esperava ter a vida que eu tenho? Eu olhava para mim sem situação nenhuma. Eu tinha medo da velhice, porque se meus filhos, que seriam... A gente olhando hoje em dia, com quem você pode contar se você ficar velha com uma situação difícil, você fala, com quem que eu conto? Com os filhos. Eu não podia contar com os filhos ali, na cena que eu estava vivendo, não é verdade? Sabe, não é o começo que é o mais importante, mas é o desenvolvimento da nossa história que mostra o que importa realmente. Se nós continuarmos ao pegar o que deu errado, as coisas que nem conseguimos nem controlar, nós nunca vamos ser livres ou libertos de qualquer situação. Nós nunca vamos conseguir ter uma vida abundante em Cristo, se ficarmos olhando para trás. O apóstolo Paulo,
que é quem escreveu aqui, o maior evangelista cristão de todos os tempos, ele cultivava esse hábito. Ele estava sempre olhando para frente. O que ele segue? Ele segue o alvo. Prossiga o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tem um futuro pelo qual vale a pena nós lutarmos. Eu não sei qual foi o futuro que Deus colocou no coração de cada um de vocês, que é isso que nós temos que buscar. Mas eu tenho certeza que a semente que Ele colocou, se você regar, se você fortalecer essa semente, você vai ter coisas extraordinárias para viver. E principalmente o sobrenatural de Deus, que só quem busca Ele sabe o que é isso. Eu não conhecia a paz. Eu achava que eu tinha uma vida feliz. Não, era uma felicidade aparente, diferente daquela alegria que vem do Senhor, que é a nossa força. Totalmente diferente. Esqueça o que deu errado. Pare de olhar para o passado. Olhe para o que está adiante. Você pode até estar se dizendo, sabe, não vale mais a pena. Na reunião da DEFES, a gente vê as pessoas que vêm, ficam uma semana, duas, dali a pouco vai embora, porque falam, não vale mais a pena. Não tem mais pelo que eu lutar. O que eu tinha que fazer, eu já destruí. Por isso que eu falei, a gente acaba destruindo até o que está à nossa volta, né? Será que é tarde para você mudar a sua visão? Será que é tarde para você rever os seus projetos? Eu vou dar um exemplo. Abraão, o pai de todas as nações, nós conhecemos a história dele bem de perto, né? Logo ali no comecinho de Gênesis. O filho que ele queria, que ele não tinha, a mulher que ele amava, que era estéril. E quando vem o filho, Deus pede o filho como sacrifício. Quantos anos tinha Abraão quando começou a servir a Deus? 75 anos. Será que é tarde para nós querermos mudar nossa direção? Com 75 anos, ele resolveu servir a Deus e olha o que aconteceu na vida daquele homem e o que ele representou até hoje para nós, o pai de todas as nações. E ele começou aos 75 anos. Não fale para você mesmo que não dá mais tempo. Não fale que não tem mais jeito. Não fale que não vai valer a pena. Porque enquanto houver esperança, vida, nós temos chance para conseguir. Amém? Esses foram os 4 pilares que nós precisamos nos apegar com Deus e nós vamos vencer toda e qualquer situação que nós possamos enfrentar. Amém? Eu agradeço a Deus. Espero que isso entre no coração de cada um, porque entrou muito no meu. Entrou muito do meu. Eu dei o meu exemplo. A pessoa que eu ouvi fazendo essa pregação, ele falava do exemplo dele de ter perdido um filho. Então, cada um tem o seu próprio motivo. Mas Deus também tem um plano exclusivo para cada um de nós. Que nós possamos avançar e vencer no Senhor. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé, orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, eu gostaria que todos fechassem os olhos. Deixa o Espírito Santo falar com o coração de cada um de vocês. Da mesma forma que Ele falou comigo e mudou a minha vida. Eu tenho a certeza que se você estiver com a mente aberta, com o coração aberto, vocês também vão encontrar esse caminho. Senhor Todo-Poderoso, eu coloco nas Tuas mãos, Pai, a vida de cada um desses meus irmãos que aqui estão. O Senhor conhece no fundo
a situação que enfrentaram, a situação que ainda enfrentam e muitas que ainda estão por vir, Senhor, para cada um de nós. Que o Senhor possa manifestar o seu poder. Que o Senhor possa dar estratégia, Senhor, e sabedoria para que eles façam a escolha certa. Fortaleça o Senhor em cada um. Que a tua alegria, Senhor, possa pousar dentro do coração, Senhor. E mostrar que a vida pode ser diferente, Deus. Que tudo aquilo que ficou lá atrás é para ficar lá atrás. Porque o Senhor tem coisas grandiosas na frente para entregar na mão de cada um, Senhor. Abre a mente, abre o entendimento, Senhor. Manifesta poder, Deus. Que haja entrega, que haja comunhão, Senhor. E todos juntos possam se alegrar em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A Dani vai subir com as crianças. Dá um toque lá.